O Fortaleza acabou de informar que eles estão seguros, estão tentando prestar toda assistência aos torcedores que estão lá, né? Também tem torcedores brasileiros por lá. E, Renan, dá para ver nessa imagem, daqui a pouquinho a gente vai rodar as imagens de fora do estádio, mas dá para ver a tensão dos jogadores tentando sair aí dessa situação. É muito difícil, né, nessa hora, tentar... Nem sei o que um jogador faz, tem que correr mesmo, se escondendo. Boa noite, pessoal. Como o Massini falou, eu estava com um monte de coisa na cabeça para falar, principalmente a respeito do jogo do São Paulo, e agora veio tudo por terra. A gente, infelizmente, tem que ver comentar sobre morte. A atitude dos jogadores e até os do Colo-Colo, acho que eles nem estavam entendendo o que estava acontecendo, eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. Porque, como muito bem falou o Massini, o jogo corria normalmente, um jogo forte, um jogo pegado, 0-0, oportunidades para os dois times, mas nada de anormal dentro do jogo. Entradas viris, assim, normal, nada. Então, eu acho que os jogadores não entenderam o que estava acontecendo direito, e daí, nesse momento da imagem, quando os jogadores do Fortaleza veem os torcedores invadindo, né? Aí que eles se desesperam e saem correndo. Só um ali que ficou ali. Falar que eu não estou identificando qual jogador do Fortaleza que é. A pergunta a dúvida que eu fiquei é o seguinte: não tem aquela delimitação da Comebol 100 metros do estádio? A 100 metros do estádio, você não pode sinalizador, como limitou a torcida de São Paulo de fazer recepção ao ônibus e tal. Mas esses 100 metros, torcedor sem ingresso pode acessar esses 100 metros mais próximos ao estádio? É isso que não dá para entender, porque, como a Massini falou, a Pode, viu, dominante. Renan? Pode, Pois porque não? esse esquema de ingresso a FIFA adota em Copa do Mundo, né? Você chega a departamento, um determinado momento próximo ao estádio, você só passa naquela primeira barreira lá se tiver ingresso. E como é bom, tem isso, né? Então, Então, como que você faz, Massini, uma limitação? Então, hoje o torcedor de São Paulo, a 100 metros do estádio, não poderia usar o sinalizador, mas poderia estar armado ali. Cara, é coisa que não tem como compreender. E pelos relatos, parece que isso aconteceu também por causa de tentativa de invasão, pessoas sem ingresso tentando adentrar o estádio, certo? Então, é mais uma da Comebol que ajuda a causar um transtorno desse que resulta em 2 mortes lamentáveis. Futebol não tem nada de ver com isso. 2 jovens, né, 2 adolescentes que saem de casa para ver uma partida de futebol e nunca mais voltarão. É lamentável isso daí. E a Comebol queria que o jogo continuasse, né? Retomasse, mas aí os jogadores do Fortaleza e o do... claro. O show tem que continuar, né? Não tem dinheiro envolvido, transmissão de televisão, patrocinador. Aí, lá como cá, segue o jogo, como diria Milton Leite. Ô Rosa, agora no estádio estão falando, né, no sistema de som, para todo mundo sair imediatamente do estádio, e aí o medo é que aconteça mais confusão, né, porque vai sair todo mundo na correria, sem a polícia, obviamente, não está preparada, porque aconteceu. Tá mudo, Rosa. De novo, né? De mudo. Já falaram muito sobre isso, né? Prazer revê-los mais um programa. Durante a transmissão do jogo do São Paulo, né? A ESPN está com um repórter lá e já estavam falando que realmente essa segunda confusão foi que realmente chegou a notícia para os torcedores de que haviam dois torcedores mortos, né? E quando a produção falou fiquei também com o Massini aí, lendo jornais chilenos, twitters daí, ele realmente, os relatos preliminares, né, carece de apuração, né, mas pelo que a gente sabe, realmente foi um público maior do que o esperado, né, muitas pessoas sem ingresso, a gente sabe que essa torcida do Colo-Colo é uma torcida muito fanática, né, e aí, na chegada do estádio, um policial acelerou e jogou gás lacrimogênico. A gente sabe que a polícia, lá como cá, também às vezes toma medidas drásticas, né, para dispersar multidões. E nesse dispersar multidões houve uma correria, e aí fica aquele dedômetro, como você falou, né?
Cada um fala de um jeito, mas parece, as primeiras informações, está no jornal chileno, que nessa correria caiu o muro, e ao cair o muro, esse muro despencou sobre acho que a garota, né, tem 18 e o garoto 13, né, acho que é 18 e 13 anos, né. E aí aquela tragédia que a gente, infelizmente, acontece em muitos países, né, tumultos, muita gente querendo forçar a barra, né, e eu lembro que a gente falou muito sobre isso durante que teve uma final de Liga dos Campeões, não é só aqui da Sudamérica que a gente fala, não. Realmente tem outros países já aconteceram isso dessa tentativa de invasão, né? E agora apurar os responsáveis, a Conmebol deve jogar a responsabilidade para a organização, né, Massiri? Aí, Renan, aí vai ficar em cima dos organizadores, que não, o problema não é dela, né? Ela que comercializa os ingressos. Já sobrou também, segundo os relatos dos responsáveis pela segurança, já estavam falando até em prender esse policial aí que acelerou diante da multidão, né? Porque famoso morte pode ter sido provocado, mas carece muito de apuração. O que fica é a imagem mais triste, mais uma vez, do futebol sendo. Eu vi essa entrevista desse policial falando aí sobre a questão da invasão. O que fica é, mais uma vez, o futebol ficando em segundo plano, infelizmente, diante de duas pessoas jovens tendo a sua vida ceifada, né? Acabaram a sua vida, infelizmente, por uma questão de tumulto, né? Não, e assim, não importa também se foi o carro da polícia, se foi o muro que caiu, se tinha 18 anos, se tinha 13, não importa. Morreram pessoas num evento de futebol, isso não pode. Mais uma vez, a Conmebol envolvida com crime, com história de crime, com história de ineficiência, que deixa a gente muito puto, Massina, é muito difícil. Eu sei, Domi, sei que é muito difícil a gente encarar esse tipo de situação. É preciso pedir um pouco de paciência para quem está vendo a gente, porque como os acontecimentos estão andando nesse momento, né? Eu não tenho, por exemplo, capacidade para dizer se existiam tensões sociais envolvendo a sociedade chilena e o Colo-Colo, especificamente, algo que pudesse eclodir numa batalha ou uma tentativa de invasão num evento esportivo. Isso já aconteceu várias vezes, né, em vários países da América do Sul, quando a sociedade não anda bem, as coisas não andam bem, isso Mas eu acaba acho que não é o caso, explodindo. porque É, nesse. A gente pelo menos tem as notícias do dia, né? Que não falavam de nenhuma tensão. Então, então, isso é que chama mais atenção. Você vê que aquelas criaturas que invadiram o campo estão tirando foto com os jogadores. Eles não invadiram para agredir jogadores, nada. Tem uma dissociação aí, porque normalmente quando uma pessoa entra assim no campo, ele vai agredir alguém. Você percebe que ele está bravo, que ele quer bater em alguém, agredir alguém, cometer algum ato de violência, né? Então, estão tirando selfie, fazendo selfie com jogadores dentro do campo. E o pessoal que está aqui nas sociais do estádio do Colo-Colo estão irritados com aquela invasão, né? Não estão entendendo também o que aconteceu. Então, nesse tipo de caso, ou a Comebol toma medidas, como o Renan citou aqui, de você colocar o ingresso para a pessoa passar a fazer o cerco fora, né, e não ter esse tipo de situação, essa é uma questão que pode ser colocada. Mas a gente também tem que perceber que quanto mais a gente segrega, mais as pessoas ficam violentas. Então tem que achar um meio termo. Qual é o meio termo? É o Colo-Colo cuidar da sua comunidade, né? Coisa que o Brasil não faz, né? Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, no Allianz Parque, não pode fazer nada. Você não pode chegar perto do estádio, né? Às vezes o morador tem que provar que é morador para entrar. Então, se o clube não fizer esse movimento de abraçar a sua comunidade, esses episódios vão continuar acontecendo. assim, é óbvio que a gente ainda vai acompanhar esse E caso, o vai Domi. trazer. Desculpa, Rosa. Não, eu que desculpe, lembrando que esse estádio nacional, para quem acompanha a história da ditadura sul-americana, dos vários países, né, o estádio onde era palco de tortura, palco
É um estádio que traz uma memória muito triste para a sociedade mundial, né? E aí a gente vê, né, tantos anos depois, eu vi uma exposição no Rio de Janeiro que mostra como era feito as cenas de tortura, as celas de tortura aí nesse estádio nacional. É muito complicado, né? Me veio logo essa memória dessa exposição que eu vi o ano passado no Rio de Janeiro. É bem triste mesmo, é bem triste. É um estádio que toda vez que eu ouço esse nome desse estádio me dá uma coisa, um frio na barriga, né? De lembrar quantas e quantas pessoas deixaram a sua vida, e mais 2 pessoas acabam deixando a vida nesse estádio. E um detalhe A gente vai trazer importante, informações. tinha um policial, quando eles invadiram o campo, não tinha um policial, né? Para pelo menos tentar impedir, porque até aquele momento ninguém sabia o que tinha acontecido anteriormente, fora do estádio, não tinha policiamento nenhum ali também para garantir a segurança dos jogadores. Os jogadores do Colo-Colo não estavam entendendo, os do Fortaleza não estavam entendendo, e obviamente, como estão fora de casa, eles querem sair correndo, porque acham que estão invadindo para agredi-los, para pegar eles, né, os adversários. E não tinha policiamento nenhum na hora, até que eu estava vendo esse jogo numa segunda tela, mas sem o som. Daí, nesse momento, eu aumento o som e o narrador do jogo, ele fala, né, mas cadê a polícia? Ah, esse momento, ó, não aparece em momento nenhum. E o repórter que está, né, lá em Santiago, ele fala, em momento nenhum apareceu um policial. Dá para Olha ver lá, bem, né? Que eles tem a proteção que eles quebraram e entraram. E eu acho que ali vira uma confusão, né? Tem jogador correndo atrás dos jogadores, tem torcedor correndo atrás de jogadores de Fortaleza, tem torcedor querendo tirar foto, dá para ver jogadores correndo, assim, tentando se esconder. Mas realmente, policial é o que menos se vê nessa imagem. É um bom ponto. A gente está acompanhando ao vivo o que está acontecendo, a gente vai trazer as informações para você atualizada a qualquer minuto, mas o fato é isso, foi uma confusão do lado de fora do Monumental, que gerou um quebra-quebra, torcedores sem ingresso tentaram invadir o estádio, a polícia não estava preparada, e 2 jovens morreram, uma criança de 13 anos e uma de 18 anos. A gente daqui a pouco traz mais informações sobre isso, peço perdão, né, porque as informações estão chegando assim, e a gente vai dando para você a minuto desse jogo que foi paralisado, né? E agora também vamos ver como vai ser, como vai ficar a responsabilização, para a gente ver quem vai ser responsabilizado, né? Por isso, se é a polícia, se é a Conmebol, a gente vai ficar de olho, não vamos deixar isso aqui barato. O jogo foi oficialmente suspenso agora, a Conmebol oficializou, emitiu uma nota, né? Então, Colo-Colo 0, Fortaleza 0, interrompido. E aí, o que fica de pergunta, né, se as informações que agora estão confirmadas, né, que a invasão da torcida do Colo-Colo foi uma espécie de protesto pelo que aconteceu, com 2 mortes do lado de fora do estádio, com despreparo da polícia para conter a confusão. Aí, Rosa, como é que faz? O time é punido pela invasão, sendo que 2 pessoas morreram do lado de fora? Complicadíssimo. O histórico mostra que o time não vai ser responsabilizado, né? O time, a gente sabe, vão guardados as enormes proporções, né? Mesmo quando eles falam, às vezes falam nos casos de racismo, né, Domi? O time não pode ser responsabilizado por atos de torcedores, mas o time tem que ser responsabilizado na hora da organização, né? A gente sabe que na hora da venda de ingressos, essas coisas todas, e também o poder público também tem que se responsabilizar, porque a gente sempre fala aqui no Brasil, no Brasil não tem torcida única, no Brasil, em São Paulo não tem torcida única. Eu estou divagando um pouco para trazer um contexto do que acontece em relação à defesa dos clubes, né? Porque o clube, de repente, pode receber uma multa, pode receber na hora da apuração da Conmebol, vai dizer que, olha, o clube realmente vendeu mais ingressos do que devia, o clube não se preparou para possíveis invasões, não cercou as ruas, igual a gente vê, o Massini lembrou bem ali no Allianz Parque, que para chegar é mais fácil, né, você invadir o QG do Exército no Ibirapuera, né, Massini, do que chegar no Allianz Parque em dia de jogo sem ingresso, né. Mas aí, Domi, são as apurações, né.
Conmebol, Domi, em relação à punição, a gente já viu que pode acontecer absolutamente tudo, entendeu? Desde tirar o ponto do Colo-Colo até realizar outra partida. Realmente é muita coisa para a gente. Às vezes a gente lê o regulamento ali do que pode acontecer sobre punições, né? E nesse caso é uma coisa que foge um pouco, porque cabe à organização e a relação que o Conmebol teve com o poder público, porque a gente viu, pelas informações, um público maior do que estava no estádio, querendo chegar no estádio, entendeu? E pelo que a gente ouviu as informações, sem ingresso, né, Domi? Agora só fica assim, tava 18 do segundo tempo, é isso mais ou menos que tava o jogo? 20. Falaram... Hã? 20. 20 do segundo tempo. Vai ter outro jogo? O que eles falam? Por enquanto não falaram nada, Rosa. Eu vou só tomar a palavra aqui, porque estamos voltando, hein? Estamos de volta na TV e também no YouTube. A gente está falando do cancelamento desse jogo de Colo-Colo e Fortaleza. 2 pessoas, 2 jovens, uma criança de 13 anos, outra de 18, morreram do lado de fora do estádio numa confusão generalizada. A torcida invadiu o gramado. Agora as informações confirmadas pelo La Tercera, que é um dos maiores jornais chilenos, é de que a invasão de campo se deu realmente como uma forma de protesto pelo que aconteceu do lado de fora, pelas 2 mortes, e que não houve agressão a jogadores ou à equipe de arbitragem. Agora, Renan, você que já esteve lá, né? Já esteve nesse lugar aí, de estar como jogador dentro de um estádio com muitas coisas acontecendo fora do nosso alcance, né? De compreensão ali no momento. Você espera agora que a Conmebol seja responsabilizada por isso? Domi, como eu falei anteriormente, eu espero, porque se aconteceu dentro do que eles denominam como perímetro Conmebol, porque assim que é denominado, né? 100 metros ao redor das arenas, dos estádios, é um perímetro Conmebol. E a informação é que aconteceu nesse perímetro. Então, que ela seja responsabilizada. Mas o que eu acho que vai acontecer é, por causa da invasão em forma de protesto, que o Colo-Colo jogue suas partidas com portões fechados. Provavelmente a Conmebol não será responsabilizada e, pelo contrário, vai punir o clube. Eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, faltando 25 minutos para acabar o jogo, esse é o detalhe, né? O que acontece? Não é um momento de pensar nisso, mas o que acontece com esses 25 minutos que faltavam de jogo, mais os acréscimos, e que o jogo estava 0-0, né? Porque envolve muita coisa. Tanto que a Conmebol gostaria que o jogo continuasse. Não sei se porque não tem data, né? Os torcedores saíssem do estádio e o jogo continuasse. Que loucura. É uma loucura Não tem mesmo. data, gente. Não tem data. Também tem essa. Em Fortaleza tem jogo direto. Vai ter que jogar durante o Super Mundial. Não, e o detalhe, né? O detalhe, para eles resolverem fazer esse jogo amanhã, esses 25 minutos, também não custa nada, né? Bom, Sabe como é? é possível. Mas como que eles vão garantir a segurança, né? Um dia para o outro. Fechado, como ele falou, né? Bom, o Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, falou sobre isso para a TV do Fortaleza. Vamos ouvir o que ele disse? Bem, pessoal, estamos aqui em Santiago do Chile, no Estádio Monumental. Acho que vocês acompanharam aí tudo que aconteceu de violência, né? Invasão de campo da torcida aqui do Colo-Colo. O status do momento é: as 2 equipes não querem voltar a jogar, nem Fortaleza, nem Colo-Colo. Esse é o sentimento, que não tem ambiente esportivo, né? Não tem segurança, né? Nesse aspecto. A ideia é que se evacue o estádio, e alguns torcedores ainda permanecem no estádio, não querem sair. Tem uma questão específica aqui no Chile, que a polícia não pode entrar no estádio. Quem faz a segurança do estádio é segurança privada, então isso causa um pouco mais de dificuldade, né? E as notícias que a gente tem é que há um confronto da polícia com a torcida do Colo-Colo do lado de fora, em função de uma situação que ocorreu durante a partida, né? Me parece que um atropelamento, situação aí meio grave. Então esse é o cenário. A gente está em contato com a Conmebol já procurou a gente algumas vezes. Acredito que a tendência é que o jogo não continue, mas não tem condição nenhuma de continuar, né? Isso foi gravado, né? Lembrando um pouquinho antes da Conmebol oficializar o cancelamento da partida, e todos os torcedores já deixaram o estádio nesse momento.
muito triste mesmo. A gente fica aqui com o coração apertado pelas mortes e deixa todo o nosso sentimento às famílias e os amigos das pessoas envolvidas nessa tragédia que deixa mais uma mancha na Conmebol Libertadores.